Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Cristo esteja sobre você, que o Espírito Santo guie a sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Que maravilhoso estarmos em mais um devocional de fé, mais um dia em que iniciamos meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Esta palavra que manifesta a graça de Deus. Você sabe o que significa a palavra graça? Não quer dizer algo engraçado, algo que nos faz rir, né? A graça significa algo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu da mesma forma. Graça nada mais é do que favor não merecido, ou seja, algo que gratuitamente, de graça, recebemos, apesar de não merecermos. A palavra graça diz respeito à nossa indignidade, ou seja, somos indignos, não merecíamos o amor de Deus, mas Deus, por graça e de graça, nos amou. É disso que fala a Escritura Sagrada. Fala sobre o amor de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, seu Filho único e idêntico a Ele, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje estamos lendo a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 11 até o 14, nos fala um pouco mais sobre essa graça de Deus. Essa graça, esse favor não merecido que o Senhor tem por nós e de que forma essa graça de Deus nos alcança. Vamos ler juntos e vamos meditar nessa palavra? Então abra lá sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha só, que texto maravilhoso e que resume toda a Bíblia, resume todo o Evangelho de Jesus Cristo para nós e o que Deus quer fazer. A graça de Deus é poderosa. Pela graça somos salvos. Ou seja, Deus gratuitamente escolheu nos salvar, mesmo nós não merecemos. E aqui diz que ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, a salvação está disponível a todo aquele que crê. Cabe a nós decidirmos crer, porque Deus deseja salvar a todos. E agora diz que esta graça de Deus, uma vez que nos salva, ela nos educa. Olha só, educando-nos. Ela nos educa. Educar é como você faz com uma criança, onde você ensina ela como se vive, como se faz. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, Deus nos ensina a abandonarmos a impiedade. O que é impiedade? Viver de forma ímpia, de forma que não agrada a Deus, injusta, maldosa. E as paixões mundanas são as coisas desse mundo que antigamente nós amávamos. Estávamos apaixonados por impurezas, maldades, lascívias, sensualidades.
Mas agora abandonamos tudo isso e vivemos no presente século de uma forma sensata, justa e piedosa. Sensato significa equilibrado. O cristão, uma vez que foi alcançado pela graça de Deus, uma vez que recebe o Espírito Santo, ele começa a buscar equilíbrio na sua vida. Equilíbrio quer dizer ser bem temperado, ter um pouquinho de cada coisa. Não é ser radical no sentido de, ir para o 8 ou para o 80. Entre o 8 e o 80 tem muitos números, tem 72 números. Equilíbrio significa, na sua vida, ter tempo para todas as coisas. De forma justa quer dizer de forma correta. Piedosa quer dizer de forma santa, de forma que agrade a Deus. E aí diz que nós fazemos tudo isso porque aguardamos a nossa esperança. Uma esperança bendita do dia da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, o dia em que Jesus vai voltar é a nossa grande esperança. O dia do juízo, o dia em que Deus vai estabelecer o seu reino e gloriosamente vai reinar sobre toda a terra. Estaremos com Ele, seremos ressuscitados dentre os mortos se já estivermos mortos, ou seremos arrebatados nos ares no encontro do Senhor, ganhando um novo corpo incorruptível. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está no dinheiro dessa terra, não está nas riquezas, não está no status, no poder diante dos homens, mas está em estarmos unidos com Cristo Jesus, aguardando o dia da sua vinda, aguardando o seu reino eterno. E esse Jesus, versículo 14 diz, que Ele se deu por nós. Lembra que eu falei que Deus deu o seu Filho? Jesus se deu, se entregou por nós, a fim de nos remir. Remir quer dizer lavar, perdoar, santificar de toda iniquidade, de todo o pecado do passado, nos purificando e nos fazendo para Ele um povo que pertence somente a Ele. E Ele termina dizendo que este povo é zeloso de boas obras. Olha como o Evangelho é maravilhoso. Você não recebe a salvação por causa das suas obras, porque você não merecia. Suas obras eram más e as minhas também. Mas agora que a graça de Deus se manifesta salvadora, Deus nos educa e nos transforma. E agora que Ele vai nos transformando e nos tornando num povo exclusivamente seu, Deus vai mudando a nossa mentalidade e vai então nos dando um coração que é zeloso de boas obras. Ou seja, um coração que cuida. Ser zeloso é ser cuidadoso para fazer o bem. Antes não fazíamos o bem. Antes nem mesmo conseguíamos fazer. Mas agora que recebemos o Espírito de Deus gratuitamente, temos condições de agradar a Deus por meio de nossas obras. Aleluia! Deus chamou você para um novo estilo de vida. Isso é fruto de arrependimento. É quando você começa a viver a vida de um novo jeito, para agradar a Deus. Sim, no início iremos cair, tropeçar, como toda criança que está aprendendo a andar. Mas tão logo nossas pernas vão se firmando, nós vamos andando firmemente. Mas ainda assim, se cairmos, temos um advogado. Temos um Deus que nos purifica. Temos um Deus que continua nos amando e sua graça permanece sobre nós. Levanta-se. Levanta-te, diz o Senhor, para você que caiu no pecado, para você que errou. Arrependa-se e volte a caminhar no caminho do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado porque esta graça nos salva. Obrigado porque essa graça nos educa, nos lava dos nossos pecados e nos dá equilíbrio, justiça, santidade. Obrigado porque essa graça nos faz vencer as tentações e nos ajuda a nos tornarmos zelosos de boas obras. Pessoas que observam a tua lei, que amam a tua palavra, que querem te agradar.
Pai, é isso que queremos ser, um povo exclusivamente Teu, pois já fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Senhor, fortalece o dia de cada amigo que nos ouve. Fortalece o dia, Senhor, renova as forças, dá Tua graça, Teu vigor, Tua sabedoria. Que esse dia seja cheio da Tua presença, Pai, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Que tal gastar uns minutinhos agora compartilhando o devocional? Que tal gastar uns minutinhos agora enviando para os seus amigos, vizinhos, colegas, para que eles possam também tocar na graça de Deus, serem alcançados por ela e receber a nova vida. Sim, Deus tem vida nova para cada um de nós. Um grande abraço e até amanhã.